Boa noite, boa noite. Boa noite. Oi, Daniel. Tudo bom, gente? Vocês nos escutam bem, nos veem? Tudo bem? Ô, Davi, que bom te ver aqui, Davi. Vicky, Ney, opa, Freitas, Tudo bem, Daniel? tudo. Como é que tá? A esposa, a família, tudo A bem? esposa tá aqui, apareceu Tudo bem, na live Davi? aqui. Oi, Marcela, como é que tu tá? Tudo jóia? Ó, Vicky, tudo bem, Vicky? Tudo bom, Davi, e você? Quanto tempo, hein? Pois é. Legal, bacana te ver aí. É. Nós estamos uniformizados aqui, ó. Vocês viram que nós aqui, estamos... ó, camiseta Camiseta do Instituto aqui. Bom, acho que nós vamos começando, tá, gente? Porque a gente tem uma parte inicial aqui que a gente quer falar um pouco do Instituto, fazer o nosso agradecimento. Aí na paralela aqui eu fico liberando a turma que está chegando. Primeiramente, né, antes de passar para a Raquel falar sobre o Instituto, nosso muito obrigado, né? Vocês são pessoas muito especiais. São pessoas que acompanham essa trajetória, né, do Instituto Unitea, vibram com a gente, assim, né, os passos que a gente consegue dar num assunto tão difícil, né, num assunto ainda que tem muito preconceito, muitas barreiras para serem superadas, né. Para nós tem uma simbologia aqui onde eu e a Raquel estamos, né, o Emílio, se estiver aqui, ele vai reconhecer, aqui é o quiosque da nossa casa, onde tudo começou, onde o Instituto começou, e a Raquel vai contar um pouco aqui, onde foram os primeiros trabalhos voluntários com as mães que não tinham acesso. Então, para nós também é um motivo, né, de felicidade, 7 anos depois? 7 anos. 7 anos depois, estar aqui no mesmo quiosque, podendo fazer essa live com pessoas tão queridas. Então, eu vou deixar a Raquel falar um pouquinho. Eu sei que vocês não vieram para a minha palestra, né, vocês vieram para ajudar o Instituto, mas de brinde vocês levam a minha palestra, tá? Se alguém... É que é o que a gente tem para oferecer, a gente, né, Vicky e turma, a gente oferece o que a gente tem, né? Então eu vou oferecer um pouco do conhecimento aí sobre os bastidores de processos de transformação cultural, digital, que tem muito a ver com a história da Randon, onde eu trabalho, mas também do Instituto Hélice, do Instituto Unitea. Eu quero trazer um pouco desses elementos, mas isso fica para depois. Tá contigo aqui. Bom, boa noite, pessoal. Eu não sou conhecida, então, da maioria de vocês, né? Tem poucas pessoas aí da nossa equipe do Unitea hoje, mas faço das palavras do Daniel as minhas, o nosso muito obrigada a vocês, porque é muito importante a gente manter esse instituto aberto. Para quem não sabe, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o autismo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a capacidade da pessoa de socialização e comunicação e que tem como característica uma importante rigidez no comportamento, uma resistência muito grande à mudança de rotina. Então, seja o autismo leve, moderado ou severo, estas são características comuns. O que acontece hoje é que a gente tem uma expansão aí no espaço da mídia para os grandes talentos com autismo leve, levíssimo, digamos assim. Alguns nomes já foram citados, né, na mídia como pessoas estando dentro do espectro do autismo, mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então a gente tem hoje uma para cada 54 crianças nascidas dentro do espectro do autismo. A gente ainda enfrenta um preconceito muito grande em todos os ambientes da sociedade, na escola, nos locais de lazer, no mercado de trabalho. E isso gera toda uma situação, eu digo que as famílias das pessoas com autismo vivem em uma espécie de bolha, pelas limitações, né, de seus filhos, mas também pelas nossas limitações sociais, pela falta de conhecimento principalmente. E este é um pilar importante do Instituto. Então, como o Daniel dizia, faz 7 anos, aqui nesse quiosque, eu comecei a compartilhar com outras famílias, outras mães, aquilo que eu tinha aprendido sobre autismo, sobre manejo do autismo nos Estados Unidos.
a gente chegou de lá e percebeu que não tinha em Caxias do Sul e nem a nível nacional, assim, muita estrutura e principalmente a falta de informação. E o que a gente entendeu num primeiro momento é que era necessário partilhar essa informação, levar conhecimento às pessoas que não tinham acesso a esse conhecimento. Só que foi ficando inviável manter, né, o Instituto aqui. Naquela época éramos só alguns CPFs, até acho que a Fran tá por aí. A Fran foi a primeira voluntária do Instituto, a Ivonete deve estar por aí também. Não estou vendo as meninas, mas são pessoas que hoje trabalham em prol do Instituto Unitea também. E hoje nós temos no Instituto 188 famílias cadastradas, tá lá a Fran, né? Fran, quer dar um oizinho aí para nós. Cadastradas e atendidas pelos programas do Instituto Unitea. O que o Instituto Unitea faz? O Instituto Unitea acolhe as famílias, os pais das crianças. Nós dizemos que não cadastramos a pessoa com autismo, mas sim a família como um todo. Então nós acolhemos gratuitamente através de grupos terapêuticos com acompanhamento da assistência social e psicológica. Nós auxiliamos as famílias em vulnerabilidade social com a entrega de kits de alimentação. Hoje nós temos aí 26 dessas 188 famílias em vulnerabilidade. Nós, através das redes sociais e de projetos específicos, nós trazemos informação de qualidade sobre o autismo. Nós enviamos a revista Autismo à residência de todas essas famílias e a toda a rede municipal de ensino de Caxias do Sul. Nós possuímos alguns atendimentos médicos gratuitos para as famílias através de voluntários, estão especificados aqui, até eu não sei se o Dr. Marcos está por aí, mas ele é um dos nossos voluntários lá no Instituto, e esses atendimentos então são para os pais, né, que não têm plano de saúde. E a gente busca, né, através de uma rede parceira com clínicas, trazermos atendimentos terapêuticos a um custo mais acessível àquelas famílias que não têm planos de saúde, tá? Também hoje a gente está trabalhando num projeto novo. Até o final do ano nós iniciamos um piloto em maio desse ano para a inclusão do autista adulto no mercado de trabalho. O que acontece? Por legislação, essa criança autista vai para a escola regular hoje. Quando termina o ensino médio, o que acontece com a maioria dessas pessoas? Ficam sem atividade nenhuma dentro de casa, porque apenas 2% dos autistas vão para uma universidade, têm essa condição de ir para uma universidade, tanto pela questão da vulnerabilidade, como pela questão de suas limitações mesmo intelectuais. Então hoje a gente está trabalhando pela inclusão do autista no mercado de trabalho. Até o final do ano agora serão 7 pessoas com autismo. Parece um número pequeno, mas tem um significado muito importante essa semente ser plantada aqui na região da Serra. Esse é um projeto pioneiro a nível nacional mesmo, a inclusão do autista no mercado de trabalho. Principalmente aqui, né, o agradecimento às empresas que hoje estão financiando esse piloto, né, para que a gente possa realmente validá-lo e depois poder entregar à sociedade até de uma forma mais acessível, né, do que essas primeiras, que a gente ainda precisou bastante de apoio, né. Então é muito importante isso, porque tem um significado muito grande, muda completamente a perspectiva da família como um todo e a possibilidade de socialização e daquele indivíduo se tornar de fato um cidadão. Então é um trabalho de formiguinha que o Instituto Unitea faz, plantando muitas sementes, mas que a gente precisa continuar regando, e por isso o apoio de vocês é fundamental, é muito importante, e a gente está muito contente porque nós acabamos superando a nossa meta hoje, que era uma meta inicial que a gente achava audaciosa de arrecadarmos R$25 mil,
O Instituto hoje gasta em média R$155 mil por ano para a manutenção dos seus projetos. Com aquele número de famílias que era no passado, agora está aumentando de forma bastante... O número está aumentando numa velocidade muito expressiva. Eu acredito que até o final do ano nós teremos ultrapassado as 200 famílias. E a gente esperava então arrecadar aí com muito esforço, digamos assim, 25 mil. Inclusive, quando nós lançamos a ideia dessa live, o pessoal que é acostumado a trabalhar com lives nos disse: não, mas vocês... isso não vai funcionar, vocês não vão conseguir, porque tá muito difícil em tempos de pandemia nós conseguirmos qualquer coisa nesses patamares. E graças a vocês nós superamos essa meta. Pode parecer um número pequeno, mas somado às outras ações do Instituto, isso faz com que nós terminemos o ano no azul, como se diz, e tenhamos tranquilidade para o início das nossas atividades em 2022. Então, é isso. Meu muito obrigada a vocês, todos que contribuíram conosco. Vocês realmente hoje fazem a diferença, e saibam que essas famílias de fato precisam, não apenas as famílias em vulnerabilidade social, mas também que esse espaço de fala e de troca de experiências continue aberto. Muito obrigada e uma boa live para todos nós. Eu agradeço aqui. Eu falo bem a nossa presidente aqui, né? Obrigado por tudo, né? Por todos os nossos voluntários que também estão aqui. Eu vi a Fran, a Ivonete, a Rosane e outros, né? E realmente, assim, só complementando e somando a tudo que tu disseste, assim, eu acho que tem um mérito muito grande de acreditar e num movimento diferente, né? Eu não classifico a gente até botou ali como uma ONG, mas eu acho que nós somos uma organização que nasceu com um propósito muito claro, que era colocar o autismo no centro de tudo, colocar o autismo na pauta, né, da cidade, da região, treinar os professores, treinar os médicos. Foi bastante ousado, né? Mas isso tudo só foi possível porque a Raquel, que está aqui do meu lado, foi a pessoa que começou esse trabalho. Ela que veio aqui para esse quiosque, o Emílio já entrou, né? Emílio, tu conhece bem esse quiosque, e treinou as primeiras mães num material que estava todo em inglês, que a gente recebeu nos Estados Unidos, que ela mesma traduziu com a ajuda de Samuel, né? Do nosso filho do meio, e começou a treinar essas mães, e isso foi criando um movimento, aí é a corrente do bem, né? Vai se somando mais e mais pessoas, e hoje vocês fazem parte dessa corrente. A contribuição de vocês, para mim, ela é simbólica, né? E a gente conhece quem está aqui, conhece as pessoas que estão aqui nos apoiando e sabe do carinho que vocês têm, não só por nós, pelo Instituto, mas pela causa também. Então fica aqui também a minha eterna gratidão. E a forma como o Unité surgiu vai fazer parte um pouco da palestra sobre transformação cultural e digital, porque a gente vem falando muito sobre isso nas organizações, mas uma inspiração muito grande de algumas coisas que a gente pode aplicar nas organizações vem desses movimentos como, né, o Instituto Unité e o Instituto Hélice. Então isso eu vou comentar com vocês. Não vou te deixar no banquinho aqui todo... Vou fazer aqui um agradecimento, que eu estou vendo a Fran ali, não estou vendo a Ivonete, mas o Daniel, o Eli, ele sempre fala, eu já assisti algumas palestras dele, né, que quem legitima um movimento não é o primeiro louco que sai a dançar, mas sim a primeira pessoa... Os primeiros seguidores. E a Fran tá aqui, a Ivonete tá aqui também, e a Fran foi a primeira profissional que trabalha com autismo a ser voluntária do Instituto Unité. Então foi ali que nós começamos a formar essa rede parceira, e eu não posso deixar de estender então o agradecimento do Daniel às meninas, a Fran, a Ivonete e aos demais voluntários que estão aí nos acompanhando. Muito bom. Vamos liberar a nossa presidente. Agora não vão embora, tá? Porque eu também quero ter um pouco do tempo de vocês aí. Obrigado. O que eu pensei, gente? Assim, ó, o nosso público hoje à noite é um público bastante, vamos dizer assim, heterogêneo, né? Nós temos pessoas aqui
com bastante conhecimento sobre esse assunto de transformação cultural e digital. Tem pessoas que estão vivendo isso na prática, né? Tem pessoas que estão um pouco mais distantes. Então, eu pensei e montei um material aqui para falar com vocês e a gente poder também trocar em 1h e 15, aonde eu vou tentar entregar um pouco, alguma coisa para cada um desses públicos, né? Desde o público que já está com isso, né, no dia a dia, aquele público que estuda isso profundamente, mas também aquele público que está um pouco mais distante. Vou tentar, não sei se eu vou ser feliz e vou conseguir fazer, mas esse é o meu compromisso, tá? Eu chamei assim bastidores da transformação cultural e digital, abrindo portas e removendo barreiras, principalmente porque é assim que eu vejo o processo, assim, olhando para os últimos 3, 4 anos, onde mais intensamente eu tenho me dedicado a estudar o assunto, a na prática fazer isso acontecer. Eu quero contar um pouco desses bastidores e o que eu vejo que pode acelerar esse processo, porque ele é bastante complexo. Aqui a gente não está falando de um sistema tão trivial. Eu usei muito essa frase, né, em algumas outras palestras que eu dei, né, que isso é além do exponencial, porque hoje em dia se fala muito de exponencial, disruptivo, mas no fundo o que está por trás disso tudo, gente, é uma nova forma de pensar e uma nova forma de agir que está nos sendo solicitado para tocar os nossos negócios e as nossas vidas, talvez com maior visibilidade para uns do que para outros em função da perspectiva pela qual está enxergando isso. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Esse processo, seja numa organização pequena, média ou grande, sempre vai começar pela cultura. Não dá para falar sobre transformação digital, né? E aqui a gente tem a Vicky, o Freitas, o pessoal que conhece muito sobre isso, sem falar antes de transformação de cultura. E quando a gente fala de transformação de cultura, a gente fala sim de um processo que é de dentro para fora, né? Ele não começa, ele pode até ser influenciado e estimulado, né, por esse cenário, por esse contexto. Mas a transformação em si da tua empresa, da tua organização, da tua entidade, da tua universidade, do poder público, né? Se a gente for olhar para a quádrupla hélice, é sempre um processo que tem que começar com foco nas pessoas. Tem algumas pessoas que descobriram isso faz pouco tempo, né? Que disseram, poxa vida, descobri que então transformação digital não tem nada a ver com tecnologia. Não, tecnologia é importante, tá? Ela é um instrumento, ela é um meio para acelerar, mas se eu não tiver uma mudança de mentalidade, uma mudança de como eu enxergo, como eu penso e como eu vou agir, talvez essa tecnologia vai ser subutilizada ou nem vai ser utilizada adequadamente, né, para esse processo. Então deixa eu passar aqui mais uma. Eu digo sempre que esse é um caminho sem volta. Tem gente que acha que ainda esse é um caminho que tem volta. Eu acho que não tem mais volta, né? E por que para alguns esse caminho parece ainda não existir ou ter volta e tem pessoas que já estão conscientes que esse é um caminho sem volta? Eu me atrevo aqui a falar de 3 perspectivas que são diferentes quando a gente enxerga para essa questão da mudança e da transformação. A primeira perspectiva, gente, é o próprio nível de maturidade digital. O que é níveis de maturidade digital? Aqui eu vou para um nível um pouco mais avançado, mas é muito importante a gente entender que cada segmento ele tem um nível de maturidade. Eu gosto muito desse gráfico da McKinsey. Aqui vai ficar muito fácil para explicar para vocês o que é um nível de maturidade digital. Aqueles segmentos que estão muito mais próximos de uma disrupção, de uma mudança radical, de virar de cabeça para baixo, elas precisam ter um nível de maturidade digital muito alto. Então, quanto maior o teu nível de maturidade digital, que é essa pontuação que vocês estão vendo aqui na tela, mais a minha empresa está preparada para quando chegar a esse ponto de inflexão, ela não ficar uma empresa defasada e sim poder criar um outro ciclo e ser uma empresa líder nesse novo normal, tá? Então, olhem só na curva. Quem é que está ali no topo da curva, né, gente? As bolinhas azuis ali, ó. Telecomunicações, mídia, tecnologia, serviços financeiros, varejo, são segmentos que eu não preciso mais explicar que esse é um caminho sem volta. O pessoal já entendeu que é um caminho sem volta, porque eles já estão vendo
concorrentes entrando que nem eram do segmento, fronteiras, não existindo mais fronteiras, né? Novos modelos de negócio que estão matando os negócios anteriores do dia para a noite. Então isso não é ficção, né? Tem muitos de vocês aqui que estão no mercado e estão vendo isso na prática. Serviços financeiros, quem não se reinventar está fora. E agora com o Open Bank, o Open Finance, que a gente vai ter ainda mais uma abertura, uma troca, os bancos convencionais vão realmente agora ter que se reinventar para continuar fortes nesse jogo. Quando tu vai descendo no pé do morro ali, ó, gente, a gente vai encontrando a infraestrutura e transporte, a indústria, né? Então, eu trabalho, né, nas empresas Randon, vocês sabem disso, a indústria, ela ainda tem, de forma geral, aquele sentimento de que se não for agora, ainda vai dar tempo de fazer depois, né? A gente não está tão ainda nessa ponta aqui desse morrinho. Indústrias de base, bens de consumo. Agora eu quero chamar a atenção de vocês, olhem ali, tem 2 dados nesse painel aqui. Tem o dado de 2018 e o dado de 2020. Aonde cada bolinha estava em 2018, ela está ali em branquinho. E aonde a bolinha estava em 2020, nesses segmentos, está em azul. Todos os segmentos tiveram que subir a curva, subir o morro. Todos. Me mostrem um ali que não foi. E alguns deram um pulo. Se vocês pegarem telecomunicações, mídia e tecnologia, lá em 2018 estava no pé do morro ali. E agora está lá na frente, em questão de 2, 3 anos. Então, não dá para precisar quanto tempo vai levar, mas eu posso aqui para vocês, acho que junto com vários colegas que estão aqui, afirmar para vocês que todos vão avançar nessa curva. Porque a tecnologia ela está aí, a mudança de comportamentos né, tá colocada. Então é muito difícil assim, falar sobre transformação cultural e digital, né, gente? Dependendo aonde eu estou nesse pé dessa montanha. Talvez vai ser mais difícil na base e muito mais fácil entender. Querem ver uma outra perspectiva que muda e mostra uma dificuldade de entendimento desse assunto, né, para mantermos na questão de perspectiva das gerações. Não se trata aqui apenas de uma questão de diferentes gerações, né? A gente sabe que essa geração Y mais a geração Z, né? Agora já se fala da geração alfa, que é abaixo de 7, 8 anos, né? Elas são gerações, gente, que já vêm setadas diferentes, elas vão entrar nas nossas organizações já setadas, né, com uma mentalidade diferente. Eu não estou dizendo nem que é bom e nem que é ruim, é diferente. Por isso que vem se falando tanto de diversidade nas empresas, né, de tu fazer um processo de acolhimento, né, do pensar diferente, não só da questão de raça, gênero, orientação sexual, mas do pensar diferente. E mais, esses tempos eu escrevi um artigo para mim, esse é um tema super estratégico, quem aqui é de pessoas e cultura, talvez reforce que eu vou dizer assim, ó, porque quem serão os nossos líderes daqui a 15, 20 anos nas nossas organizações? Quem estarão nos principais postos, né, de liderança, de influência nas nossas organizações? Vai ser muito pouco da geração X e da geração Baby Boomers. Então eu sou geração X. Eu já talvez não esteja vendo isso da forma. Agora, a gente já começa a ver, gente, muita gente da geração X e até mesmo alguns baby boomers conseguindo fazer a sua transformação, conseguindo fazer o seu ressignificar desse novo contexto. Então, não é uma questão só de receber e acolher e ser uma empresa, um ambiente onde essas gerações vão querer estar, as novas gerações. As próprias gerações atuais, as mais antigas, vamos dizer assim, eu me incluo nela, elas também estão revisitando seu modelo, estão setando a cabeça diferente e precisam ter organizações que deem vazão para isso, né? E que seja um processo de ganha-ganha. Essa é uma outra perspectiva. Vou dar uma terceira perspectiva, né? Que também muda muito. As nossas crenças e valores, o que nós trazemos do nosso passado. Eu tenho falado muito dessa questão de lógica de escassez e abundância, eu não vou explicar aqui, não tenho tempo para isso, mas eu sugiro que quem não conhece ainda essa lógica, assim, estude um pouco sobre isso, porque a nossa geração, da maior parte que está me assistindo aqui,
Nós fomos treinados, desenvolvidos como líderes, executivos, gestores, numa lógica de escassez. As nossas organizações, a sua maioria, operam, as mais tradicionais, numa lógica de escassez. E tudo que está vindo, gente, exige necessariamente uma lógica de abundância. E aqui são caminhos que não andam em paralelo. Eu me atrevo a dizer que são caminhos totalmente diferentes. E sabe aonde eu fui aprender a lógica de abundância? No Instituto Unitea. Aí que eu faço uma relação, porque eu trabalhei sempre em indústria, trabalhei sempre no segmento. Isso não é, de novo, gente, nunca levem para o lado de certo ou errado. Mas quando eu entrei, quando eu vi o trabalho que a Raquel estava fazendo e comecei a entender o movimento que as pessoas estavam fazendo, acolhendo aquela questão que ela começou aqui nos fundos de casa, eu vi que tinha algo que movimentava muito, né? Que era o propósito, era colocar no centro uma causa comum. E o Unitea nasceu assim, e pouca gente sabe disso, né? Eu contei numa entrevista que eu dei ali no jornal Pioneiro esses tempos, a Hélice foi inspirado no Unitea. Quando a gente idealizou o Instituto Hélice, ele foi idealizado pelo Instituto Unitea, por esse movimento, e que tem por trás uma lógica de abundância. Eu trabalho numa empresa, num segmento que está fazendo, a gente brinca muito, o Davi está aqui, né, Davi? A gente é analógico, que tem que se digitalizar para depois poder pensar digital. Nós temos um processo maior para fazer. Mas a turma que já está vindo, essas novas gerações, até as gerações anteriores que já estão mudando, elas já estão vindo e entendendo essa nova lógica. Essa mistura entre Unitea, Hélice, Randon, Cimex, essas entidades, me deu uma condição de trazer alguns elementos para vocês, que eu vou trazer agora nessa parte. Mas antes eu só mostrar aqui, ó, aqui está como a hélice está fundamentada. Inovação no centro, cada um dos atores entrega a sua competência e orbita. Então cada um desses atores ele tem um papel para um propósito maior. Então as nossas organizações, elas têm que gerar lucro, elas têm que ser sustentáveis, mas elas também se conectam a impactos e causas maiores, e isso cada vez mais está sendo percebido e está sendo exigido, né, para não se falar, mas só o autismo. Quando a gente começou esse processo, o autismo foi para o centro. Puxa, que competências a gente precisa para criar o Unitea? Só que o Unitea, gente, é uma dessas bolinhas que está orbitando aqui. Nós temos uma missão, eu sempre digo para a Raquel, porque às vezes ela fica angustiada e diz, pô, mas nós temos que fazer mais isso, a turma quer entrar mais... Gente, nós somos um articulador, a gente quis botar o assunto na pauta, criou uns programas básicos, está juntando, fazendo todos os atores conversarem. Esse, quem sabe, é o nosso principal papel como Instituto Unitea. A gente não vai conseguir ser uma clínica, né, para autistas, que hoje é uma demanda que tem, por exemplo, aqui em Caxias, na região, mas um outro ator pode fazer isso. Então, por trás disso, gente, existe uma lógica, né, de abundância. Então, a minha apresentação é 333. Eu trouxe 3 perspectivas agora. Por que é mais difícil alguns reconhecer que esse é um caminho sem volta do que outros? Ou é pela geração, ou é pelo próprio questão do próprio segmento, a maturidade digital, a disrupção que está acontecendo, a velocidade no segmento, ou até mesmo por essa lógica de abundância que ainda não é conhecida ou não é entendida na prática. Agora eu me coloco como executivo, né, junto com meus colegas, e vários estão aqui, né, nos assistindo, no nosso desafio no dia a dia numa grande empresa como uma Randon, que tem aí 15 mil funcionários, é uma empresa analógica, está fazendo todo esse processo. Parece que eu estou numa cabine, num cockpit de avião, tá? Foi essa figura que eu quis trazer para vocês, mas sem nunca ter pilotado um avião, né? A sensação que a gente tem quando a gente vai para uma linha de frente, para a liderança de um processo de transformação de cultura e digital, talvez possa ser traduzido por essa foto. Tem um monte de botão, tem um monte de variável, não é um sistema simples, é um sistema complexo. E o que eu faço? Se eu sou convidado a pilotar esse avião e botar ele em voo, né, e ajudar a organização a fazer a transformação, e quando eu olho para o meu background, quando eu olho para o meu retrovisor, ninguém me ensinou a pilotar esse avião. Ninguém me ensinou a fazer o que é transformação de cultura, o que é inspirar, o que é, né, criar movimentos. Então a gente está tendo que aprender em pleno voo. Isso tem seus riscos, mas isso também tem algumas vantagens que é bem importante.
Se eu olhar numa retrospectiva, agora eu vou entrar em três pontos que eu quero trazer para vocês que, na minha visão dos últimos 3, 4 anos, se eu tivesse que, de todas essas teclas que tem aqui, de todos esses botões, eleger 3 para me aprofundar mais rapidamente, para acelerar o processo, quais seriam as 3 escolhas que eu faria, né? E sem medo de errar, e aqui olhando Hélice, olhando Nité, olhando Randon, olhando Cimex, olhando Fiergs, todos os lugares onde eu transito, eu começaria por ressignificar o conceito de inovação. Sem dúvida, para mim, esse é uma forma muito poderosa de colocar esse assunto na pauta da organização. Querem ver o nosso exemplo, né? A gente fez agora, né, o nosso prêmio, a gente tem há 15 anos já o prêmio Hercílio Randon. É um prêmio que reconhece inovação dentro das nossas empresas. Ele até a 12ª edição, ele reconhecia a categoria produto e tecnologia. Tudo certo, nós somos uma empresa de produto, de tecnologia. Há 2 anos, faz uns 2, 3 anos, a gente ampliou para 4 categorias. E hoje esse prêmio tem 7 categorias. Então, a necessidade que a gente teve que mostrar para toda a organização que a inovação é de todos. E a inovação não é só aquela coisa disruptiva, aquela coisa transformacional. São as pequenas coisas também, né? É aquele pequena melhoria, aquele pequeno processo lá da área administrativa A, da área administrativa B, também do produto, da tecnologia. Então, eu tenho cunhado essa frase, assim, que a gente tem que entender que a inovação não pode ter nome, sobrenome, área e departamento nas nossas... E esse é o primeiro indício, né? Quando tu chega numa organização e tu começa a falar sobre inovação, não, vamos falar com a área tal, ou vamos falar só com fulano, né? Tá errado isso. A própria função que eu tenho hoje dentro das empresas Randon, né, Davi, como CTO, parece, mas então o CTO fala sobre transformação. Não, eu sou apenas um arquiteto, um orquestrador desse processo junto com muitos outros colegas, né? Porque isso não é um processo do Davi, do Daniel Eli, não, esse é um processo de toda a organização. Todo mundo tem que se sentir parte disso. Isso tem acreditem no que eu estou dizendo para vocês, isso tem uma força tão grande que esse processo começa a se viralizar dentro das organizações. Porque as pessoas começam a se sentir parte, tem uma questão de pertencimento, né? E como se fala muito de inovação, parece que agora a inovação não é tudo aquilo que eu sempre fiz. Não, é exatamente aquilo que a gente fez, só que mudou a forma de fazer inovação. Hoje, a inovação não só aquela básica, mas uma inovação mais transformacional, não é uma cabeça sozinha pensando, é a soma de várias cabeças, de vários processos. Então a gente tem que trabalhar mais em rede, tem que trabalhar mais em colaboração e cooperação. Então essa seria uma chavezinha do meu cockpit que, pela experiência que eu venho vendo, assim, eu não deixaria de virar. Aqui pode ser um bom lugar para começar. Tira nome, sobrenome, área e departamento da inovação dentro da tua organização. Tem muitos autores que falam isso, gente, que a inovação disruptiva raramente vem do status quo. Então, uma outra estratégia que muitas organizações estão fazendo para subir naquela rampinha lá, naquele morrinho lá do que eu mostrei da McKinsey, é às vezes apartando, né? Tendo células exploratórias, às vezes um pouco mais separado da organização, para deixar com que elas trabalhem num outro formato, consigam andar de uma forma mais rápida, e depois tu começa a conectar isso de novo e fazer a mudança da cultura. Isso, o Clayton Christensen, que escreveu O Dilema da Inovação, ele faleceu ano passado ou retrasado. Ele é um dos caras que mais pensou e escreveu sobre isso, e ele que trouxe muito esse conceito da empresa ambidestra, né? Eu tenho que dar conta do meu negócio como ele é hoje, mas eu não posso esquecer de também dedicar desse ativo de hoje recursos para pensar e construir a empresa do amanhã. Então, o nosso papel cada vez mais como líderes, donos, empresários, é a construir pontes entre esses dois mundos. Não é mais um ou outro, é e. Eu preciso cuidar do meu negócio como ele é hoje, porque ele é que me dá a condição de sustentar passos mais ousados, né, para pensar nesse futuro. Isso é muito difícil, porque a gente está muito acostumado aí, é um ou é outro. Eu acho que aqui não tem mais um ou outro, né?
Vários de vocês aqui são donos de empresas e lideram empresas micro e pequenas. Hoje o cara na micro e pequena empresa, via de regra, está correndo, né, todo dia no olho do furacão e não consegue dedicar tempo para ver e acha, por exemplo, que uma startup é uma ameaça para ele. Enquanto que uma startup pode ser a grande oportunidade desse micro e pequeno empresário de fazer uma aliança e melhorar e acoplar tecnologia nesse produto ou nessa solução que ele já está oferecendo. Mas a gente precisa abrir esse tempo. Então, a segunda chave, essa foi a primeira. A segunda chave, gente, é a mais dolorida. Tem que mexer na arquitetura, no desenho organizacional. As empresas, se não são ainda, serão mais horizontais, serão mais colaborativas. O Rancharan esteve conosco aqui em Caxias do Sul faz uns 2, 3 anos, acho que o Davi vai lembrar. Ele falou isso na palestra dele, tem que ter menos níveis, menos camadas, maior empoderamento, maior autonomia das nossas lideranças. Então, estruturas muito hierárquicas, com comando e controle muito pesado, talvez elas ainda, eu vou mostrar para vocês que elas ainda vão trazer bastante resultado, porque é um modelo que traz resultado. Mas quando eu olhar no médio e longo prazo, para a inovação mais transformacional, incremental e transformacional, disruptiva, ela vai ter mais dificuldade de responder, por toda essa complexidade que tem. Então a gente precisa também pensar uma nova forma de organizar as nossas empresas, de organizar as nossas organizações, sair desse modelo piramidal de comando e controle e conseguir explorar. Eu gosto muito para explicar isso, ó, eu vou de novo mostrar para vocês que não é um ou outro, é E. Esse desenho aqui é uma teoria, né, da estrutura dual que mostra o seguinte: essas estruturas mais verticais e tradicionais e que a gente aprendeu a operar, eu só operei nessa estrutura, né? Eu acho que muitos de vocês aqui, a gente aprendeu a lidar com isso. Elas têm uma habilidade de entrega e de execução muito alta, porque essas estruturas, elas são criadas para evitar o desvio, para evitar a falha, né? Para que tudo dê certo e que consiga gerar o resultado que tu precisa. A questão é que em sistemas mais complexos, o mundo está mais complexo, né, gente? E a inovação não é de uma cabeça só. Eu preciso, para inovar, para gerar uma maior capacidade de inovação, desde o básico, do incremental até o disruptivo, eu preciso trabalhar mais em redes, eu preciso trocar mais entre as pessoas. Então, cada uma dessas estruturas responde melhor para um tema. Então, lembra lá do desenho do Morro da McKinsey, que eu mostrei lá no início para vocês? Quem já está lá no topo, em termos de maturidade digital, não consegue mais operar, ele vai operar predominantemente com estruturas em redes, em estruturas mais horizontais. Quem está mais na base do morro ainda pode se dar ao luxo de operar só com estruturas mais verticais. Mas, na verdade, nós temos que estar preparados para sentar nas duas cadeiras. A gente tem que conseguir sentar ainda na cadeira tradicional, que é nos dada, com o nosso papel, com a nossa responsabilidade, mas a gente tem que conseguir abrir espaço na nossa agenda como executivos, como líderes, gestores, também para conseguir sentar em grupos diferentes, em redes. E isso é muito difícil, porque aqui nessas redes é menos ego, é menos vaidade, o jogo de poder não existe, não é que não existe, ele é menor, ele é atenuado, porque aqui tu tem um desafio comum. E aí não importa o meu papel, importa a competência que eu vou entregar. O meu papel é em termos de como eu orquestro isso. Lembra lá do Unitea, lembra lá do Instituto Hélice, funciona em rede. Não importa o que o Daniel faz no Unitea, qual é o título, qual é o cargo da Raquel, da Fran, da Ivonete, do voluntário A, do voluntário B. Nós estamos todos focados num desafio que era botar o autismo na pauta, que era trazer mais conhecimento para todo mundo. Então, gente, fica aqui uma reflexão de novo, não é um ou outro, é um e outro. Eu mesmo, como executivo de uma grande empresa, eu tenho que sentar na cadeira da estrutura mais tradicional, mas hoje eu tenho vários desafios e projetos junto com meus colegas que eu tenho que dar conta que eu opero em rede e que pouco vale se eu sou CTO, se eu sou diretor, vale o quanto eu posso entregar da minha competência, o quanto eu posso ajudar a mobilizar esse time para esse resultado.
de novo, por que eu mostrei os 3 itens de percepção lá no início para vocês? Porque dependendo de onde tu tá no morro, como é que tu tá olhando as gerações, a lógica de abundância ou de escassez mais forte, é mais fácil ou mais difícil reconhecer esse tipo de situação. E eu vou dar a terceira chave que eu investiria. E a terceira chave vai abrir outros 3 itens. Aí fica a nossa fala do 3-3-3. É o esquema tático aqui, viu, Davi? É 3-3-3, né? Que nós estamos usando aqui. Que é, gente, resgatar mais do que nunca a essência da liderança nos nossos gestores. Nós nunca precisamos, para quem está naquele morro subindo, está sendo exigido muito de nós a liderança, as competências de liderança, de inspirar, de influenciar, de trazer as competências, de desenvolver as pessoas em grau máximo, né? A tecnologia está disponível e cada vez mais barata. A tecnologia, além de ser exponencial, ela está sendo convergente e está cada vez mais barata. O que vai fazer a diferença é a forma como a gente se organiza em relação a isso. Eu tenho falado muito assim, que o maior desafio, e eu tenho meu background de pessoas, de cultura, e eu me sinto quase como um evangelizador, assim, aonde eu estou, seja na Randon, na Hélice, no Nitea, nas entidades que eu participo. Cara, como é que a gente transforma os nossos gestores? E aqui não tem julgamento de valor, tá? Eu sou um bom gestor também. Eu fui desenvolvido para ser um bom gestor, mas como é que eu faço aflorar também no Daniel? De novo, gente, não tem um ou outro. Eu vou ter uma parte do meu tempo que eu vou ter que ser um bom gestor, sim, que eu vou ter que cuidar do processo, que eu tenho que cuidar do resultado, que eu tenho que ter atenção. Mas eu não posso ficar 70%, 80% do meu tempo só olhando para isso. Onde é que ficam as pessoas? Se toda essa transformação é pela cultura, é com foco nas pessoas, como é que eu mudo a minha agenda para colocar 60%, 70% do meu tempo junto com as pessoas na formação de equipes? Esse é um dos maiores desafios, por isso que para mim ele abriu outros 3 itens e é o que eu mais tenho feito, né? O Darcio disse esses tempos, né? Acho que o Darcio está aqui. Pô, Daniel, tu te tornou um evangelizador. Sim, aonde eu puder falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. Aonde tiver um gestor com vontade de resgatar a sua essência, né, a sua verdadeira liderança, eu quero estar do lado podendo ajudar. Porque eu sei que é isso que vai fazer a diferença nos nossos negócios, qualquer negócio que seja. Sempre fez, tá, gente? Sempre fez. Mas o mundo não era tão exponencial, não era tão rápido como ele é hoje. Então, assim, essa jornada de transformação de um gestor para um líder mais transformacional, para mim tem três chavezinhas também, né? Agora estou entrando nos últimos 3 itens aqui para não cansar muito vocês. Primeiro, gente, não tem como fazer essa jornada sem uma autoconsciência do meu ponto de partida. Aqui é individual, essa primeira bolinha é individual. O Davi vai lembrar quando a gente fez as primeiras, né, Davi, as primeiras missões ao Vale do Silício, foi uma forma da gente enxergar e começar a se dar conta de que tinha coisa diferente para a gente ver, coisa diferente para a gente trazer para dentro das nossas empresas. Eu conheci muito dessa lógica de abundância nessas idas aos ecossistemas de inovação no Brasil e fora do Brasil, que eu tive a oportunidade pela Randon de fazer essa... foi me dado, poucos executivos tiveram essa oportunidade como eu tive. Eu comecei a entender essa lógica, comecei a ver que no Vale do Silício, o que mudava, o que fazia diferença no Vale do Silício não era a tecnologia. O dinheiro também não era, ele estava aqui em cima, era só tu puxar a mão. Era a forma como as pessoas trabalhavam entre elas, como elas se ajudavam mutuamente numa rede de colaboração. O cara criava uma startup e logo já conseguia se conectar com A, B, C e D, rapidamente ele já fazia essas conexões. Rapidamente já tinha alguém disposto a investir, botar dinheiro, né? Por que é assim? Por que aquela região criou aquela cultura? E assim a gente começou a ver nos ecossistemas de inovação do Brasil também. Então, eu acho que não tem transformação de uma organização, seja ela cultural ou digital, sem ter primeiro a nossa transformação. A nossa como líderes, como gestores, como seres humanos, reavaliar algumas coisas que estão sendo colocadas, né, no dia a dia. Essa autoconsciência, gente, eu explicaria por esse gráfico, tá? Por que ela é tão importante? Esse também é um gráfico bastante conhecido, que é o gráfico
da adaptabilidade humana, né, proposto por Eric Taylor, que ele fala exatamente isso. A gente viveu várias décadas e séculos onde a evolução das tecnologias versus a nossa capacidade de adaptabilidade humana dava conta, né? Então vinha uma nova tecnologia, a gente conseguia entender, a gente conseguia implementar, a gente conseguia executar. Nós estamos aqui nesse pontinho azul hoje, ó. Já abriu uma boca do jacaré aqui, né? A nossa capacidade de inteligência cognitiva, a nossa capacidade de inteligência humana não acompanha mais todas essas tecnologias. Sozinho eu não consigo mais. Tem alguns loucos, né, como Ray Kurzweil, que diz o seguinte, que lá em 2045 talvez a gente vai fechar essa boca do jacaré de novo, porque vai existir a fusão da inteligência humana com a artificial. Ok, aí tu abre um outro mar de possibilidades. Mas vai demorar ainda. Então assim, ó, aqui é a prova evidente, gente, de que sozinho tu não vai mais a lugar nenhum. Sozinho tu só vai entrar em estresse e depressão, porque tu não vai mais conseguir acompanhar tudo isso que está colocado. E aí tem 4 inquietações nesse processo. As tecnologias, elas são exponenciais em um caminho sem volta e agora elas são convergentes. A segunda inquietação, não vai mudar a velocidade nossa cognitiva de aprendizado e essa boca do jacaré, ela tende a abrir mais do que fechar nos próximos anos. As nossas organizações, e entendam organizações não só onde a gente trabalha, mas onde a gente estuda também, as faculdades, os cursos técnicos, nós estamos ainda no século passado, estamos ainda muito linear, né? Eu olho para as universidades e vejo o mesmo modelo de ensino preparando para as fábricas do início do século passado. E a gente não está desenvolvendo criatividade, intuição, outras competências. A Vicky, que está aqui conosco, ela escreveu um artigo esses tempos, depois ela pode comentar, das soft skills, né? Porque tem gente que acha que as soft skills são soft, né? É fácil. Hoje o mais difícil é o desenvolvimento das soft skills, no meu ponto de vista. Porque elas são hard skills. Tu aprender a não comandar e controlar uma equipe, inspirar, influenciar, a gente não foi treinado para isso. Isso é uma soft skill que vai exigir muito do nosso desenvolvimento. Então, onde a gente podia estar sendo treinado, a gente está sendo treinado pouco, né? E o quarto inquietação, gente, a gente tem uma tendência natural como seres humanos, e aqui eu não sou psicólogo, eu deixo as psicólogas aqui depois explicarem, a gente percebe o mundo a partir do que nós somos e do que nós já vivenciamos. A gente tem uma tendência a isso. E o mundo está se apresentando sobre diferentes óticas e perspectivas para nós todos os dias de uma forma diferente. E a gente tem uma tendência natural a usar a mesma lente, ao mesmo óculos, a mesma lente para enxergar esse mundo. Isso pode estar naqueles 3 primeiros itens também. Poderia jogar esse item lá para os 3 primeiros. Todo dia a gente vai de casa para o trabalho pelo mesmo caminho, via de regra. Tem dias que a gente pega congestionamento e a gente insiste no mesmo caminho. E nós temos no nosso celular um aplicativo chamado Waze, Google Maps, que me dá alternativas de caminhos diferentes. E eu insisto em seguir no mesmo. Eu fico 10, 15 minutos parado, mas eu não tento olhar essa outra perspectiva. Então isso tem a ver com o nosso processo cognitivo, com as nossas crenças e com os nossos valores. Mas é para mim uma inquietação, né? Porque tudo que a gente está falando aqui para frente precisa nós temos que estar mais inteiros com as nossas equipes, com os nossos liderados, com as nossas organizações, com as nossas comunidades, com as causas que a gente vai ter que estar muito mais presente. A gente vai ter que aprender a dizer, eu não sei fazer isso, mas eu sei aprender. Eu tenho condição de aprender. E por muito tempo nas nossas organizações dizer que não sabia não era legal, né? Ou seja, te deixava uma merda, te deixava algum rótulo assim, pô, o cara não sabe isso, não sei o quê. Não tem mais como saber tudo que tu precisa. Naqueles desafios em redes, colegiados que eu mostrei para vocês, mais complexos, cada um tem uma partezinha, então tu não vai ter tu vai ter muito mais pergunta do que respostas para fazer, né? Vai ter que trabalhar com muito mais, um nível de conexão muito mais alto e assim vai. Então, essa frase eu botei de propósito porque às vezes me dá essa impressão, gente. As pessoas querem mudar sem mudar. Não existe mudança sem mudança. Agora eu quero trazer um pouco da minha história aqui para vocês, que eu prometi contar um pouco. Quando eu me dei conta e tive a oportunidade de entender esse mundo lá fora,
a nossa cultura, o nosso mundo, a cultura aqui de Caxias, da região, das nossas empresas, da empresa que eu trabalho, eu conheço muito bem. Felizmente, como background de pessoas de cultura, a gente tem essa habilidade. Quando eu fui lá para fora e comecei a ver outras coisas, eu disse assim, bom, eu não conheço o que está lá fora. A primeira coisa foi admitir, eu não conheço. O Davi vai lembrar muito quando a gente voltou dessas primeiras excursões, né? A gente parecia assim aqueles alunos assim que começaram a aprender uma coisa nova, uma euforia e tudo, assim, porque era muita coisa diferente. E aí tu começa a construir as pontes. Quando eu aceito que eu não sei o que está lá fora, mas de novo, onde é que eu estou no pé daquela curva? Se eu estou mais distante lá de cima do topo, né, ou se eu estou mais no pé do que lá em cima, talvez eu vou até ter chance de enxergar, mas não vou querer ver. Quanto mais perto, quanto mais água no pescoço, via de regra a gente se mexe um pouco mais, né? Então isso fica só como uma dica para a gente refletir o quanto essa transformação não está sendo bloqueada por nós mesmos no primeiro momento. Segundo, está exigindo, gente, com certeza, o segundo ponto desses três, novas competências. Novas competências que a gente não foi treinado, né? Então eu trouxe ali Analytics e Digital. Nós somos analógicos, eu sou analógico. Eu fui aprender um pouco digital quando eu comecei a ter smartphone, telefone, mas isso não tem nada a ver com alfabetização digital. Isso é muito pouco, né? Quando pediram que eu começasse a comandar menos as minhas equipes e fosse mais líder, inspirasse, influenciasse mais as pessoas do que dissesse o que elas tinham que fazer. Eu não sei, eu não sabia fazer isso, não aprendi a fazer isso. Talvez algumas pessoas de forma nata, né, naturalmente, sabem fazer, mas a gente não aprendeu. Nos nossos cursos falavam que a gente tinha que fazer, mas não diziam como. E quando a gente voltava para o dia a dia, a gente operava mais nas estruturas verticais de comando e controle. Lógica de abundância, como eu falei para vocês, é uma competência nova que eu fui descobrir lá quando comecei a andar lá fora, foresight, qual é a diferença entre ser gestor e líder, né? O gestor é uma parte da história, o líder é a história completa, né? É a floresta, a história completa. Criar storytelling, narrativas para influenciar, ser vulnerável. Então aqui, gente, tem muita coisa, mas eu decidi trazer só uma para mostrar para vocês essas novas competências. Essa frase aqui eu vi no Instagram, apareceu ali naqueles posts de Instagram. Opa, perdeu a imagem para vocês? Não, né? Você diz assim, dizendo no Instagram, você não deixaria isso acontecer com o seu celular, então por que deixar acontecer com você ou com os membros da sua equipe? Ficar sem bateria, né? Se sentir. E aí, quando a gente começa a pesquisar, gente, e isso aqui não é o Daniel que está dizendo, isso são pesquisas e estudos que vão repetindo a mesma coisa. Hoje, as pesquisas e estudos assim, de engajamento mostram que 1/3 dos nossos funcionários nas nossas organizações não estão engajados com a organização, em forma de média geral. Então, vamos pensar numa bateria, numa escala de 0 a 10, estão entregando 1, 2 e 3, né? Mas estão entregando 1, 2 e 3. Mas e os outros 7? E o potencial que essa pessoa tem que ela não está entregando para a organização e que podia se transformar? Então, esse 1/3, gente, pode ser uma verdade ou não, pode ser diferente na tua organização, mas é uma média, é um número representativo. 2/3 da tua organização entregam 4, 5, 6, quem sabe um 7. E uma pequena minoria está com a bateria full, entregando a sua competência, a sua capacidade no máximo. Tu pode acreditar, acreditar ou não nisso. Para mim é o menos importante isso. O importante que eu quero chamar a atenção aqui é que toda essa bateria descarregada é potencial não aplicado no teu negócio. São pessoas que pensam, que têm uma capacidade e que não estão entregando essa capacidade ou para aquele desafio ou para aquele processo. Então, às vezes as nossas organizações vão crescendo, a gente precisa buscar mais pessoas, mas às vezes eu fico me questionando, mas será que se eu pudesse aproveitar melhor esse potencial que eu não estou aproveitando, não é uma outra forma de crescer? E como é que eu aproveito esse potencial? E aí que a gente começa a entender o quanto o comando, o controle, ele pode ser muito danoso nesse processo.
As pessoas entregam seu potencial maior, gente. Pessoas se conectam com pessoas, lembrem sempre disso. As pessoas entregam seu potencial maior quando elas veem um ganho, quando elas veem uma conexão com um propósito. Não é... Nós somos uma geração, eu sou e me coloco aqui, que a gente aprendeu e precisava trabalhar, e tem a geração, não é que a geração que está vindo não precisa trabalhar para garantir seu sustento, mas ela abre mão de coisas que nossa geração não abria mão, porque a gente trabalhava para ter uma condição melhor de vida, para ter uma casa, um carro, etc. Então, valia a pena eu ficar lá no 5, no 6, ou no 1, no 2 e no 3 dentro da organização, mas eu ia fazendo esse outro lado que eu não tinha, e isso era muito importante. Quando a gente começa a avaliar as novas gerações, o apego deles é muito menor a essas questões materiais. Precisa menos, né? Então, nós vamos ter que reconectar de uma forma diferente. Uma autora assim, que me influenciou muito nos últimos anos, eu pessoalmente adoro ela, assim, a Charlene Lee, que ela diz exatamente isso. Ela disse, a parte mais difícil de orientar uma estratégia de crescimento não incremental, não tradicional, né, disruptiva, é criar uma estrutura capaz de orientar e inspirar um movimento dentro da tua empresa e deixá-lo caminhar sozinho. Eu acho que essa parte final dela é muito importante, porque quando a gente começa a entender como inspirar, criar movimentos, a gente tem uma tendência já de querer controlar os movimentos. E nós vivemos na Randon todo esse processo da Randon Exo, dessa turma que a gente colocou para fora da empresa, deu espaço, deu autonomia, e eles começaram a voltar para dentro da organização, fazer coisas diferentes, querer mudar a organização, e a gente logo no início quase caiu nessa tentação, mas vai virar uma bagunça, vamos começar a controlar. Não, esses movimentos, eles têm que ser coordenados, né, para não virar bagunça, mas não controlados. Mas eles, mais que tudo, essas pessoas têm que continuar sendo inspiradas, elas têm que continuar se colocando. E a Charlene, ainda nesse livro dela, O Mindset da Disrupção, aí ela faz uma menção só para os líderes, né? Ela diz assim, os líderes mais disruptivos reconhecem que os movimentos não são controlados, mas inspirados. Quando inspiradas, as pessoas os tornam sua missão pessoal, dedicam-se ao máximo, agem com mais rapidez e impulsionam um crescimento exponencial. Lembra das baterias? Voltamos às baterias. Aqui está um novo modelo de gestão que nós não fomos treinados e educados, né, nossas gerações principalmente, e que vai ajudar a melhor usar o potencial, né, a explorar o potencial de cada um. E inspirar movimentos, a Raquel falou isso, né, que ela aprendeu aqui, porque eu vi isso no Nité acontecendo. Eu vi isso na Hélice acontecendo. São todos voluntários. Ninguém recebe salário lá. E as pessoas começaram a se aglutinar e se juntar sobre uma lógica de abundância, né? Teve uma narrativa, né? Então vou pegar o exemplo do Nité. Qual era a narrativa? Era colocar o autismo na pauta. Nós não tínhamos nada em Caxias, na região. Vamos começar a falar hoje. Hoje isso já está na pauta, né? Os profissionais de saúde estão sendo educados, estão tendo treinamento, os profissionais de educação. Essa narrativa mobilizou muita gente, muitos pais, muitos voluntários, né? Os primeiros seguidores, quando tu começa, vamos fazer algo diferente, vamos mexer, tu começa a dançar uma música diferente dentro da tua organização, da tua entidade. Se não vier a Fran, se não vier outras pessoas, como na Hélice, não viessem outros CPFs que trouxessem as suas empresas, seus CNPJs, a Hélice não existiria. Né? Fazer isso com muita verdade, com muito propósito, com vulnerabilidade, honestidade. Isso é o que a Charlene Lee diz no livro dela, tá? Ela diz que quando tu consegue trabalhar esse outro modelo, tudo isso vem. Aí eu criei o modelo Charlene Lee e Eli, tá? Eu adicionei mais alguns elementos que não estão no livro, que eu estou vendo que isso está acontecendo com quem está conseguindo fazer isso, que são efeitos colaterais desse movimento, ou são ganhos colaterais. Gente, isso passa a ser viral. Fica muito mais fácil para minha geração, a geração de muitos que estão aqui assistindo, abdicar do controle, não ficar tão preso nessa questão de comando e controle, porque tu começa a ver as coisas funcionar e gerar resultados que tu mesmo fica surpreso, né? Pô, mas como é que isso aqui aconteceu?
né, cria esse senso de tribalismo e mais, assim, as pessoas começam a querer trabalhar, começam a querer estar na tua equipe, começam a querer estar nesse movimento que você está liderando. Então aqui é o modelo Charlene Eli, tá? Ela tem livros, né? Eu não tenho, então eu vou trazer a minha colaboração aqui para ela. Gente, e a última... por enquanto, né? Vai chegar. E a última das três, gente, que eu colocaria aqui para vocês, também está exigindo um novo portfólio de estratégias. Não adianta eu só fazer minha autoconsciência, fazer minha transformação. Eu vou lá, busco essas novas competências, mas eu também tenho que saber operar essas novas competências no mundo real. E o mundo real é o mundo do E, onde eu tenho ainda as estruturas mais tradicionais, eu estou no pé daquela montanha, eu estou mais lá na ponta. Eu tenho que saber saber usar uma estratégia de ambidestria organizacional, eu tenho que ressignificar a inovação para 100%. Aquilo que eu coloquei para vocês lá no início, para mim é uma estratégia que ajuda a acelerar esse movimento, resgatar os meus intraempreendedores e assim vai. Então, para fechar, das estratégias, eu quis trazer esse cara aqui. Esse cara foi um professor que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu estive lá na formação da Singularity, lá no Vale do Silício, de John Hale, e ele me deu um soco no estômago, né? Para ver que eu já contei essa história, ele disse, puxa, eu queria que alguém tivesse me dito isso com tanta clareza antes, porque eu dei tanta cabeçada na minha vida profissional, nesses processos de transformação que eu não precisava ter dado. Ele diz assim, a transformação não é um processo racional, ela é fundamentalmente um processo político. Para sair de um status quo, para mexer em relações de status quo, relações de poder, etc. Tu está falando, claro que tu precisa ter competências, claro que tu precisa, mas ele é um processo político. E num vídeo dele, que ele tem na internet, mas que ele apresentou também lá eu não vou mostrar aqui, depois eu deixo o link para vocês, o vídeo tem 5 minutos, eu já estou estourado no tempo, mas ele conta em 5 minutos por que não é um processo racional e sim um processo político. E eu resumo esses 5 minutos para vocês nesse slide aqui, ó. Ele diz assim, ó, quando tu quer fazer uma transformação mais disruptiva da tua organização, mudar um modelo mesmo, sempre vai ter as pessoas que ele chama de inimigos da mudança, né? E que você deveria aprender a identificar e neutralizar essas pessoas. Pô, mas isso sempre aconteceu em processo de mudança, né? Só que ele traz muito esses inimigos da mudança, eles se passam como campeões da mudança, que é o segundo, né? Que ele diz assim, identifique e fortaleça os campeões da mudança. Mas no dia a dia eles não conseguem ser esse campeão da mudança, né? Então tem que dar mais força, reconhecer e no final do dia não confronta um com o outro, né? Quantas vezes, né, Paulinho, eu me dei conta que eu fiz isso na minha carreira. Eu cheguei num local, eu vi assim, cara, tá caindo de maduro que aqui precisa fazer uma mudança, uma transformação. Peguei toda a energia, peguei as pessoas que acreditavam nisso, vamos mudar. E não olhei para esse processo político, né? E quase a gente, além de não fazer a mudança, quase a gente pode ser expelido do sistema imunológico da tua organização, da tua empresa. Então isso para mim faz muito sentido e eu tentei traduzir isso, gente. Eu sempre gostei muito de um jogo de tabuleiro chamado War. Não sei se alguns de vocês são da mesma geração, vão lembrar que tu tinha que ir ocupando espaços, né, dentro do mundo, ou tendo uma competência, uma capacidade para conseguir influenciar uma mudança maior. Então a nossa organização, seja ela entidade, organização X ou Y, ela está ali, é aquele círculo, tá? E ela tem o seu sistema imunológico, ela está ali cuidando, né, para que... E sistema imunológico, gente, é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Sistema imunológico protege o nosso organismo, protege, só que o sistema imunológico também está treinado, se alguma coisa é muito diferente do que ele está acostumado, ele se defende. Então, quando eu vou começar a ver coisas muito diferentes em termos de inovação, o sistema imunológico, num primeiro momento, como ele não está treinado nas nossas organizações mais tradicionais, ele pode ver isso como uma ameaça. Por isso daquela estratégia de apartar no primeiro momento, separa, dá corpo, depois traz. Aí eu comecei a ver e descobrir nesse tabuleiro, nesse jogo de War,
que uma forma de tu ajudar a tua organização a treinar o sistema imunológico era começar a criar essas células apartadas, pequenas e tudo, mas começa a criar. Depois a gente se deu conta que nós podíamos, junto com essas células apartadas, conectar startups. Isso aqui é uma estratégia de ambidestria, não estou dizendo que ela é a melhor ou a pior, só estou dizendo que é uma estratégia. Quando a gente começou a conectar essas startups com essas células, algumas periféricas à organização e outras totalmente separadas, a gente começou a entender que nós precisávamos mais líderes do que gestores. Porque essas células, junto com essas startups, operavam já num modelo diferente, né? Elas precisam ser mais inspiradas do que comandadas, como a gente falou antes. Então a gente começou a perceber que ali era um campo para a gente treinar essas organizações mais em redes, mais colaborativas. Enquanto que a gente podia permanecer com a nossa estrutura mais horizontal e vertical dentro da organização, entregando a operação como ela é hoje, garantindo o feijão com arroz para a gente poder pensar mais alto lá na frente. E depois a gente começou a perceber que os campeões de mudança, naturalmente, eles começavam a se formar, eles estão dentro do sistema tradicional, mas eles começavam a se formar lá fora. Depois ficou muito mais fácil começar a reconhecer aonde isso batia quando eu tentava trazer essas células para dentro da organização. As primeiras startups que a gente tentou conectar, os primeiros trabalhos, né, de alianças com startups, outras empresas, a dificuldade de conectar mostrou, tá, o teu discurso é uma coisa, mas a gente como empresa não é friendly, não é amigável. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Grupo Randon, ele é uma das empresas, é uma indústria pesada, e hoje no Brasil é reconhecida como uma das empresas mais friendly para as startups. Olha, mas isso aqui teve uma mudança, né, para acontecer isso. Aí tu começa, ao trazer essas células muito separadas, tu começa a visualizar novas oportunidades de modelos de negócios, plataformas, etc. Aí tu começa a trazer isso para dentro da tua empresa e isso vai mitigando, né, essa questão desses inimigos da mudança, porque o John Hagel fala uma coisa muito legal, Vicky, que ele diz o seguinte: começa a tua estratégia mais transformacional, coloca no centro da tua estratégia o edge, a fronteira, a borda. Não começa pelo core business do teu negócio. Começa pelo RH, começa por uma área administrativa, indireta, não vai direto a esse ponto. E isso, gente, gerou, para fechar aqui, um modelo de roadmap que a gente pode seguir ou não. Eu não vou entrar nisso porque é bem complexo, mas eu quero fechar aqui até para a gente ter um tempo ainda de trocar. O 333. No primeiro 3, eu quis trazer para vocês por que é tão difícil entender ou não que esse é um caminho sem volta. Depende de onde tu está no pé da montanha ou lá em cima, depende o quanto tu já está compreendendo essa lógica de abundância versus escassez, depende o quanto tu está preocupado realmente que os teus futuros líderes daqui a 10, 15 anos vêm dessas novas gerações e eles não vão querer trabalhar na tua organização como ela é hoje, se tu não mudar a tua organização. Então tu vai ter um problema estratégico de liderança para a tua organização ali na frente. Depois eu entrei nos outros 3. Pô, se de todos os botões aí dessa jornada eu tivesse que apostar em 3 ou dar mais ênfase e prioridade em 3, ressignifica a inovação, é uma boa estratégia. Transforma ela, deixa a tua organização entendendo que isso é transversal, resgata a essência e mexe sim na tua organização, na tua estrutura. E o último 3, do 333, essa liderança tem caminhos também para desenvolver. Mas o primeiro passo é a tua própria autoconsciência, para depois trazer as novas competências, para depois criar as novas estratégias de como aplicar essas novas competências com uma cabeça diferente. Eu termino a minha noite com um cara que me inspira muito. Esse cara é uma das pessoas, quem sabe, que mais me ajudou a entender tudo isso e despertar para tudo isso. E eu tive, inclusive, a oportunidade de assistir uma palestra dele presencialmente nessas minhas idas para fora, que é o Satya Nadella, que ele é o CEO da Microsoft. O Satya Nadella assume a Microsoft em 2014. E a Microsoft, por 8 anos, ela não entendeu o que estava acontecendo no mercado, sendo uma empresa de tecnologia.
Entrou a Apple, entrou a Google, entrou não sei mais quem, e os caras não sabiam. Por quê? Porque teve uma coisa que não ajudou o processo de transformação da Microsoft, que as ações da Microsoft durante esses 8 anos não desvalorizaram. Elas continuaram tendo uma boa rentabilidade, mas eles perderam o mercado, perderam o espaço. Satya Nadella é um cara de tecnologia, ele veio da área de TI, assume como CEO da Microsoft, e ele começa todo o processo por onde, gente? Pela cultura. E uma frase assim que me encanta que ele deixou, né, nessa palestra, acho que também está no livro dele, o Shift, né? Ele diz assim, o que eu percebo mais do que nunca agora, como líder, como CEO, é que o meu trabalho é a curadoria da nossa cultura. Se você não se concentrar em criar uma cultura que permite às pessoas fazer o seu melhor trabalho, então você não criou nada. Lembrem das baterias que estão lá com o potencial, né, colocado. Ele, como CEO, está falando isso. Ele, como CEO de uma empresa de tecnologia que a gente acha que não precisa se transformar, ele teve que transformar. E a Microsoft hoje figura de novo, ela está entre a primeira, a segunda e a terceira, está sempre lá trocando, né, com a Apple e com a Google. Então, assim, ó, isso para mim é de uma sabedoria tão grande que lembra quando eu falei lá, 70% do nosso tempo como dono da empresa, como proprietário, como executivo, como líder, nós deveríamos estar focando nas pessoas, na cultura, no entendimento. Se está difícil entender isso, gente, é porque o nosso segmento está lá no pé do morro. Ou é porque a gente realmente não entendeu essa questão de lógica de abundância, ou a gente ainda não entendeu essa questão das novas gerações que não vão querer trabalhar no modelo que as nossas empresas estão operando hoje. Não sou eu, Daniel Eli, que estou falando. Ah, mas o pessoal vai precisar trabalhar, vai precisar de dinheiro. Vai fazer outras coisas, mas não o serviço que tem dentro das nossas empresas, principalmente, né, quando a gente olha para a indústria, né, que é um trabalho, às vezes, até mais complicado. Por isso que as indústrias estão se automatizando e etc., né, que vocês conhecem bem essa história. Gente, era isso. Eu tentei entregar o meu melhor, porque os R$42 mil que vocês doaram para o Unitea vale muito mais do que eu tentei fazer aqui, mas é uma forma singela, é uma forma que eu tenho de agradecer e deixar minha gratidão aí por tudo que vocês também significam nessa jornada e nesse apoio ao nosso Instituto Unitea. Eu acho que eu consegui resumir aqui um pouco de dos 3, 4 últimos anos, aquilo que fez mais importante, que teve mais importância e mais relevância, inclusive para a minha própria transformação, Daniel Eli, como pai, como ser humano, como profissional. Então, espero que de alguma forma eu tenha contribuído, independente de onde você está nessa jornada, né? Se você está no início, está no final, espero ter contribuído aí com vocês. Gente, da minha parte é isso. Agora quero abrir um pouco aí, senão eu vou Parabéns, Eli. Vou me emocionar aqui. Parabéns mesmo pela apresentação aí, pelo trabalho, bacana. O Davi acompanhou, então o Davi pode dizer o quanto eu estou mentindo aqui ou não, né, Davi? Eu acho que eu posso sim, se tu me permitir complementar, eu acho que o mais importante que mudou muito a cabeça quando as primeiras viagens que nós fizemos lá em São Francisco, principalmente no Vale do Silício e em outros lugares, é transformar um pouco não só a transformação das pessoas, mas transformar Caxias, quando começou com a Hertz e tudo, que nós vimos que o Uber da inteligência não saísse da nossa cidade aqui, da nossa região. Acho que foi o grande negócio. Que imagina Caxias do Sul do passado, se ela fosse ficar dos talentos que estavam saindo de Caxias, né? Ou da região. Eu acho que isso foi importante. Então, quando se começou esse trabalho, né, tu liderou e botou, principalmente na parte da hélice, depois outros movimentos, a Conexo nas empresas. Eu acho que isso foi para que a gente pudesse não transformar uma cidade como foi São Bernardo no passar dos anos, só metal mecânico e não conseguir segurar a inteligência, como agora uma transformação das pessoas que ficassem aqui na nossa região e se desenvolvessem cada vez mais. Eu acho que esse é o parabéns que eu te dou e eu acho que isso foi a grande liderança não só para a empresa Randon, mas para a comunidade, né? Eu acho que isso é o mais importante. Né, Davi? E o quanto ainda está sendo difícil segurar esses talentos, né? Mesmo com todos esses movimentos, a gente ainda não conseguiu chegar na equação ainda. Mas é uma sementinha que vai indo, né? Depende de nós, claro,
não só os empresários, mas com todos os executivos e todo o pessoal que está aqui, porque muita gente veio de fora para Caxias. Isso é importante, e Caxias sempre foi assim. Veio muitos imigrantes, e Caxias, o início de Caxias veio da imigração, seja ela italiana ou não, veio muito de fora, né? Eu acho que esse é um legado que nós temos que dar continuidade e usar dessas transformações, dessas novas tecnologias, que fique aqui a inteligência e não saia daqui. Esse que é o... Parabéns, viu, Eli? Muito Obrigado. boa palestra, eu gostei muito e realmente valeu muito a pena ter ouvido até o final. Que legal. Legal. Obrigado, eu vi que o pessoal ficou... Quem mais? Vicky, não quer dar um comentário? Tu que trabalha com transformação todos os dias, assim, o que mais daria para adicionar nessas chavezinhas, ou o que mais tu traria como dica aí para a turma? Vamos aproveitar que a gente tem aqui um público seleto, né, de pessoas aí que podem trazer bastante contribuição. Darcio também está aí, Paulinho, Paulo Espanholi. Vamos lá, gente. Daniel, eu acho que a tua apresentação, ela traz assim a mesma coisa que você sentiu na Singularity, né? Quando você vê compacto como você fez, né? A gente vê o tamanho do desafio que a gente tem pela frente, né? Independente da gente querer ou não, quando você fala de gerações, quando você estava falando das gerações, essas gerações que antigamente levavam 20 anos, né? Mudar uma geração eram 20 anos, nós estamos falando agora, anualmente você tem gente te desafiando a pensar de outro jeito, porque elas nem sabem como é que a gente pensa, né? Sim. E nem tão preocupada muito em saber, né, Vicky? Nem tão preocupada em saber, entendeu? É pior do que isso, né? Quando você começa a contar, eu estava dando risada, né? Você conta para os sobrinhos, já são mais velhos um pouco, né? Não são muito, mas você fala do Telex, as pessoas pensam que você ficou louco, né? Que você está inventando um negócio novo, né? Quando a gente fala quando a gente passava telegrama, né? Então eu estou brincando um pouco, mas eu acho que o grande desafio nas lideranças hoje é exatamente estar de frente a um desafio muito complexo, que é o ser humano que está chegando aí, né? É com ele que você vai fazer essa transformação, né? Tudo que faz parte da tecnologia, ela é infraestrutura para a gente botar em cima dela aquilo que vai operar ela, que é o ser humano, né? E essa questão da transformação, você vê quantas pessoas você trouxe aí como referência de estudos que estão sendo feitos em cima da transformação do ser humano, né? Antigamente, essa ciência ficava restrita aos psicólogos, sociólogos, enfim. Hoje, eu acho que uma organização que não tem gestores formados conceitualmente de entender a questão do ser humano, elas vão ficar para trás. Com absoluta certeza, não tenho dúvida nenhuma. E vi que Acho que tem uma coisa também com a tua formação em psicologia que acho que é legal entender melhor, é porque assim, aí se explica se hoje a Organização Mundial de Saúde coloca, e no Brasil tem essa estatística, que nós temos quase 30% da população em patologias de ansiedade, depressão, estresse, depressão e burnout, né? Então aquela boca do jacaré, quando ela vai se abrindo e a gente não vai mais conseguindo se localizar onde a gente está nesse jogo, gera isso, né, Vicky? Começa a gerar esse sentimento de que eu tô fora, de que não tem espaço, que eu não... E aí volta de novo na liderança de resgatar e construir essa ponte, né? Tem um slide teu que eu acho que é precioso, que foi quando você disse você cria a condição e deixa aí. Essa frase do deixa, né? Let it go, né? não Controla, né? Não, deixa. Acontecer, né? É a coisa que mais leva ao burnout. As pessoas, nossos líderes não estão preparados para isso, né? É como se ele deixasse, de repente, de ter o controle da vida, né, Davi? Porque nós somos de uma geração, eu estou me incluindo nela, que não foi treinada para isso, né? Na verdade, Vicky, para ajudar também, eu li um pouco sobre as estruturas. Na verdade, a nossa estrutura na cabeça dos mais velhos, ela é uma estrutura militar. Os Estados Unidos,
quando começou as empresas, a área industrial, a formar as empresas, da onde elas usaram as organizações? Usaram do estilo militar. E aí nós conseguimos, daqueles lá dos anos 1800 e pouco, onde começou a industrialização, nós começamos a usar a mentalidade militar, chefe, e vai indo por escalas até o soldado. E isso não mudou nos últimos, praticamente, 60 anos, né? 70. Agora tem essa evolução nova, de um modelo diferente, e que eu acho que é importante isso, porque e é difícil na nossa cabeça dos mais velhos tu ter a liderança e não poder ter o controle. É muito difícil. É muito... Dói, né, Davi? Dói, né? Não vai entender. Geração para trás não vai entender. E a isso geração já dos 40 anos para cima consegue entender, aceitar, mas mesmo assim ficar ainda querendo controlar. E não adianta, é o futuro, e nós vamos ter que ter esse conhecimento e tentar olhar nas empresas isso, porque não tem volta. Eu concordo, as empresas elas vão ter que, com o passar dos anos, elas vão ter que começar a abrir mais. Quando eu vi como é que era a Google, como é que era aquelas empresas, eu ficava impressionado. O cara entrava a hora que queria, saía a hora que queria. Não tinha dono, não tinha chefe. Né? Ei, Davi, tu já o teu monstrinho mecanicista controlador já queria entrar lá, né? Porque todos nós temos isso, né, Davi? A gente, quando se depara, eu vejo ali, nós temos uma célula de negócios digitais, né, Davi conhece lá, é uma gurizada de 18, 19, 20 anos, assim, parece que eles estão alimentando como é que era aqueles bichinhos eletrônicos que tinha, os Tamagotchi, não sei o quê. Cara, tu olha assim, não vai sair nada daqui, né? Tu olha assim, na nossa mentalidade que a gente tem, mas assim, os caras estão fazendo. E eles estão trabalhando de uma forma diferente. Não tem certo ou errado. É uma forma diferente. Eu acho que isso que a gente tem que ter empatia. Não tem... Daniel, que me preocupa é assim, ó, que o Davi vai entender o que eu estou falando. É assim, apesar destas falas todas que nós estamos fazendo aqui desse tipo, um dos grandes desafios é como é que você encanta e transforma as lideranças existentes, porque a gente também não vai sobreviver sem elas, né? Esta passagem de uma para outra geração, e aqui geração nós estamos entendendo de ter a condição de oferecer um lugar para esses caras teus lá que alimentam esses bichinhos que a gente acha que não vai dar em nada, né? Que nós achamos que não vai dar em nada, né? Nós precisamos de ajuda para entender que vai dar e que nós temos contribuição para fazer para eles. Entendeu? Então, tem uma engrenagem que precisa andar para que a gente também não exclua, que a gente não tire de campo a inteligência acumulada. Por isso, Vicky, que eu quis trazer ali, e eu acredito muito nisso, né? A própria reinvenção das nossas gerações, né? Talvez é a geração que tem a melhor condição de construir as pontes, é quem já viveu toda essa história, conhece, tem a condição de tocar, né, como é hoje, e se conecta com esse novo, ela vai ter a maior habilidade, competência até para fazer isso, né? Se tu me permite... Vai lá, Emílio. Só tem um jeito da gente conseguir isso. É através da aceitação, e você falou de uma outra forma. Temos que aceitar que eles estão chegando e que nós temos que dar espaço a eles. Isso é um líder. O líder é poder dividir com essas pessoas a nossa experiência, mas a capacidade de raciocínio rápido que eles têm. Essa junção nos permite ir mais longe e mais rápido. Você está em outro tempo, você está muito mais rápido, mais evoluído, culturalmente, na tecnologia, do que o Emílio, do que o Davi, mas entende isso. Mas entende também que a nossa capacidade, até o momento, é tão importante quanto essa transformação. E nós entendemos que o Daniel, temos que dar a ele o espaço para deixar ir. E você está entendendo que aqueles de 18 anos estão te ensinando dia a dia aquilo que provavelmente a capacidade de raciocínio nossa, jurássica, não nos permite.
é a aceitação disso tudo. Emílio, da forma que tu coloca, tem um baita ganha-ganha para todo mundo aqui, né? Isso, é exatamente isso, mas é assim, é esse ganha-ganha através da aceitação que nos permite ir mais rápido e não determina e muito mais longe, muito mais start, muito mais início, né? Porque senão ficamos andando em círculo, um puxa o assado para o seu, um puxa a corda para o seu lado, o outro a corda para o outro lado, e nós não vamos em direção nenhuma. A partir do momento que nós temos essa aceitação, e eu me coloco como lado da aceitação da experiência, e eu sei que a minha experiência não vai levar a lugar nenhum se eu não abrir espaço para eles, para a tecnologia, para o raciocínio deles, para o teu raciocínio, para a tua tecnologia. Eu gosto muito quando tu diz que a tecnologia, a grande importância da tecnologia está na forma de pensar e não no iPhone, mas na forma de raciocinar. Se nós tivermos um iPhone e não soubermos raciocinar a favor do que nós temos, não adianta nada. A tecnologia está no pensar, e aí eu acho que eu tenho que te dar todos os parabéns, porque tu consegue transmitir isso muito bem na tua palestra. Então, aí está eu já te ouvi diversas vezes e já te falei isso. Tu me faz entender que a cultura do pensar ela é tão importante quanto a tecnologia virtual, né? Sim. E ali está, eu acho, um grande ganho. Então, parabéns. Eu acho que nós estamos no caminho quando nos deparamos com pessoas que podem nos auxiliar, que nem você, né? Obrigado, Emílio. Obrigado mesmo. Mas só para finalizar, Daniel, eu queria também te dar os parabéns a você e a Raquel, não só pela tecnologia. Eu te disse isso há uns 15 dias atrás, e eu gostaria... Chamar a Raquel aqui para ela participar aqui, que ela tá aqui nos bastidores aqui. Oi, Raquel. Porque nós estamos assistindo a Raquel e o Daniel graças a um bem maior, a Unitea, né? E eu estou dando os parabéns para vocês porque eu acho que a maioria das pessoas me conhecem. E eu contraí paralisia infantil aos 6 meses de idade. E eu tive a mesma sorte que a Sofia, de ter pais que souberam enfrentar a realidade e arregaçar as mangas. E o mais importante, eu disse para o Daniel, que eu via muito os meus pais em vocês, porque vocês não pensaram só em você, só na Sofia. Vocês pensaram em outros pais, como pensava o meu pai e minha mãe. Então, vocês estão de parabéns pelo coração. E vocês sabem e conhecem a minha palestra Gestão do Coração, e toda vez que eu conto a história do menino Emílio, eu lembro também de vocês, porque vocês têm um grande desafio pela frente, e o desafio que vocês têm é com ela. E ela vai aceitar esses desafios. Todos os dias, se vocês derem oportunidade, deixem ela andar, que vocês vão se surpreender muito, como se surpreenderam o seu Ari e a dona Luizinha. Muito bom, obrigado. Que bom, Emílio, obrigada. Eu só tenho uma coisa para te dizer, que eu sempre lembro que tu fala muito. A gente se conhece há muitos anos, né, Emílio, já agora. Inclusive esse quiosque aqui, a gente recebeu das tuas mãos, né? Foi uma transição, enfim. E tu sempre fala na tua palestra que tu testa todos os dias os teus limites. Existe aqui uma diferença em relação à Sofia. Ela testa todos os dias os nossos limites. Ou seja, nós precisamos nos reinventar todos os dias para conseguirmos acomodar as coisas e melhorar e abrir caminho para a Sofia e para todas as Sofias que tem por aí. E olha, Raquel, eu tive diversos pais e diversas mães
foram diversos amigos, diversas pessoas que nos apoiaram. Olha a empresa onde nós estamos inseridos, Daniel. Há 25 anos atrás não tinha cota de participação. E eles me deram uma oportunidade, mesmo sendo tão diferente, e eu soube, agarrar essa oportunidade. Mas se não tivessem me dado essa oportunidade, eu não estaria aí, né? Então, nós temos muitas oportunidades e vamos negociar com os nossos limites a todo instante, né? Então, agradecer todas as pessoas que passam pela nossa vida e que podem, de algum jeito, nos ajudar. E eu faço sempre a mesma reflexão, de que, sim, eu ajudo algumas pessoas com a minha história, mas eu fui muito ajudado por todas as pessoas e continuo sendo ajudado, né? Então, parabéns a vocês, é uma missão muito bonita. Muito obrigada, muito obrigada. Todos nós aí, porque tem uma turma grande aí por trás aí desse com certeza. Aí. Obrigado, Emílio. Alguém mais quer trazer aqui? Só abre o microfone, a tela e pode entrar. A gente tem ainda uns minutos aí. Se me permite aí. Oi, Bira. Inicialmente, quero te parabenizar, e foi excelente a tua apresentação e a forma de exposição, tu e da Raquel, desse tema que para muitos é um tema delicado, né, a primeira etapa, e para desmistificar um pouco isso, né, somos todos seres humanos, um pouco diferentes uns dos outros, mas somos todos seres humanos e com necessidades como todos temos, né. E eu acho que é muito importante, e o que traz aqui, o que todos vocês contribuíram, e que me faz pensar, é que a forma que a gente entrega esse tema, esse assunto, ou essas necessidades que nós temos de evolução, ela permeia a todos nós, né? E urge o tempo que todo mundo tem que ter acesso a esse tipo de informação, porque a gente acaba tendo um grupo mais limitado com informações, talvez um pouco mais moroso para a gente poder atingir todas as esferas que a gente quer atingir, mas é extremamente importante que a gente possa atuar em conjunto, talvez com grupos como nós estamos aqui, para a gente replicar essa forma de trabalhar, essa forma como tu traz as coisas. Então, nós precisamos de mais Daniel Eli falando sobre esses temas, de mais Raquel falando sobre esses temas, para a gente poder evoluir cada vez mais e abreviar, porque a gente acaba trazendo muito que a geração mais nova está vindo, mas nós, talvez aí 40, 50 anos para cima, a gente precisa também se adaptar extremamente a todas essas novas necessidades, que a dificuldade está tanto nas pessoas jovens quanto está na nossa também. Talvez nós tenhamos um pouco mais de facilidade na questão de fazer, como tu falou, assim, né, essa transição, a gente consegue transitar talvez um pouco melhor, né, mas meio pato, tu já me ouviu falar isso, né, que a gente nada mais ou menos, caminha mais ou menos e voa mais. Então, talvez a gente tenha que fazer com que haja essa união e trazer para perto de nós pessoas que possam colocar melhor esse assunto, possam colocar de uma forma mais adequada para que a gente amenize esse sofrimento assim, de uma forma completa, tanto indústria quanto pessoas, quanto de uma forma geral. Tá? Parabéns novamente para você. Até não queria perder esse teu link. Assim, uma coisa que eu aprendi, assim, que eu queria trazer, quando a gente tem que liderar processos de transformação, porque a gente enxerga que são necessários. Eu até uma vez eu escrevi sobre isso, uma forma de respeitar o legado do que a gente recebeu dos nossos pais, das gerações anteriores, é dar perpetuidade a esse legado, né? É criar outros 50, 60, 70 anos para os negócios. Então, assim, quando eu transformo com essa intenção, né, e faço as mudanças, até mesmo as doloridas, né, porque tem muito desse papo que dói. O próprio Davi falou assim, é difícil para a nossa geração, Baby Boomers, X, que a gente foi educado, o Dado Schneider sempre fala isso bem na minha vez, né, quando aí nós chegamos para exercer o comando e controle, não é mais isso, né, mas a gente sofreu na pele, né, esse sistema a vida inteira. Então, assim, eu acho que, assim como uma forma de honrar o legado das organizações, das nossas empresas, é mudar significa dar essa perpetuidade, sustentabilidade. Eu acho que a nossa geração, desculpem aí as gerações mais novas, a gente tem um legado nessa história de transformação. Eu acho que nós somos a geração que tem a condição de conseguir enxergar o todo nesse momento. Porque as novas gerações, como a Vicky falou, elas não estão mais nem preocupadas de saber por que a gente é assim. Nós já somos uns seres meio diferentes, tá?
E nós conseguimos entender os baby boomers, nós conseguimos entender nós, X, nós conseguimos entender os Y, e nós também estamos dispostos a entender as novas gerações. Isso é de um valor, no meu ponto de vista, tremendo, e que a gente não se dá conta de que esse é o nosso grande legado. Então, quando eu vejo, às vezes, um líder, um gestor dedicando 60%, 70%, 100% do seu tempo só apagando incêndio, em ser super-herói, e com tudo isso para ser feito, isso me machuca, né? Porque eu vejo assim, puxa, ali o Bira está perdendo, o Daniel está perdendo, a Raquel está perdendo uma oportunidade de fazer a diferença nessa transição. Tem um autor, né, que fala muito isso, né, que ao pensar a transição, nós somos a transição também, né? Nós fazemos parte da transição. Então, a gente deveria... Eu acho que a gente tem uma coisa tão preciosa na nossa mão que a gente não está usando como deveria usar. Talvez a gente é a ponte, é a geração que tem a maior facilidade de construir essa ponte, né? Essa renovação, né, Daniel, a gente acaba, talvez, assim, tendo esse estigma que o que a gente faz não é adequado, ou o que foi feito pelos mais velhos não é adequado, e que os novos são os mais adequados. Então, acho que a gente tem que inovar honrando o passado, né? A gente tem que fazer com que o que já passou por nós, ele tem uma pertinência, e é aquilo como tu fala muito, assim, não existe certo ou errado, foi feito daquela forma e daquela maneira, e existe um conhecimento atrás disso, né? Então, essa inovação com honra ao passado, resgatando isso com renovação, eu acho que é isso. A gente acaba trazendo para a atualidade o que a gente vivencia, né? A gente reproduz o que a gente vivencia, né? E só que o atrelar ao passado é que a gente tem que cuidar muito, e por isso, né? Eu cresci tendo o meu pai trabalhando 100% no operacional, né? E isso está muito na gente, e a gente tem que fazer essa transição, que não é fácil, demoram anos para a gente poder fazer essa migração, e por isso que eu te digo assim, a gente precisa mais do Daniel Eli trazendo essas informações, a gente precisa mais apresentações dessas, a gente precisa tocar mais as pessoas, que é necessário a gente fazer essas mudanças, sabe? Parabéns aí, Daniel. Perfeito. Obrigado, Bira, aí pela contribuição, hein? Muito bom. Um abraço a todos aí, obrigado. Alguém mais quer participar aqui? A live é nossa aí. Nós já estamos... Eu só queria agradecer. Roseli, bom te ver. O trabalho de vocês Desde o início foi quando eu conheci o projeto, né? A gente fica encantado com a vontade, com o amor que vocês se dedicaram para esse projeto. Eu acho que esse amor é pensando nas outras pessoas, nas outras famílias, o atendimento que vocês trouxeram, né? Da experiência de vocês, para atender outras pessoas. Acho que isso é o ponto primordial, esse sentimento de se doar. E, então, Daniel, vejo assim que não só nesse trabalho do Instituto, né, a tua doação a tua vida é nesse sentido, né, se doar para aprender e para ensinar o que tu aprendeu, o que tu aprende com a vida, nas coisas do trabalho profissional, e também com a vida pessoal, e colocar para o mundo, né, esse aprendizado, e ajudar as pessoas a mudarem, se transformarem. E esse projeto da Unitea é um projeto que, assim, com a cabeça de vocês, né, e com a ajuda de muita gente que está evoluindo, assim, a passos largos, e é encantador, assim, todo o trabalho que é feito, a organização que é feita, e o resultado que já está se tendo, né, com essas crianças, e eu sempre quero colaborar o que eu posso ali, sempre, né? É um projeto que eu quero continuar sempre junto ali. E é um projeto que muito se concretizou, e muito o Unitea deixou de ser um grupo de CPFs para se tornar um CNPJ, graças à senhora, né, doutora? Porque se não fosse a gente ter um local para iniciar as nossas atividades... O quiosque não ia comportar, né? O quiosque não comportava mais. Então, foi muito importante, continua sendo o apoio, né, da senhora, como da família também. E o seu nome, com certeza, está gravado, né, na história do Unitea para sempre. Que legal. Fico feliz de poder ajudar, né? Isso é importante. Obrigado. Obrigada. Pelo apoio incondicional sempre. Sempre.
Legal. Gente, então, viu como o meu conteúdo, Cadê o Dr. Marcos ali, acho que ficou bem explicado, né? A gente só tem a agradecer. Oi, vai lá. Só cumprimentar antes de mais nada, Daniel, te parabenizar, a Raquel também. Eu vi que a tua fala inicial foi no sentido assim de buscar demonstrar um aprendizado para esse grupo que é tão heterogêneo, né? E aqui falo eu como médico, né? Porque assim como a Roseli, isso não faz parte, né, Roseli, da nossa formação acadêmica, do nosso aprendizado. Mas saiba, Daniel, que foi de extrema importância, foi extremamente didática a tua forma de apresentar, foi um crescimento, e eu até consegui voltar no tempo te ouvindo. O Davi, há uns anos atrás, durante uma consulta, uma fala comigo, eu lembrei que ele fez um comentário, ele me disse assim: Marcos, eu não sei o teu filho Arthur, mas com certeza o teu neto não vai tirar a carta de motorista, a carteira de motorista. E confesso que até 1h30 atrás eu pensava diferente. Então a gente começa... Acho que vai ser o teu filho, hein? Eu acho que vai ser o teu filho. Talvez. Né? Mas eu confesso, assim, eu ouvi isso do Davi, né, que ele não sabia se o meu filho, mas com certeza o meu neto não iria tirar uma carta de motorista. Eu nunca esqueci isso, até porque eu custava acreditar, né? Até por gostar de carro, por gostar de dirigir e já tentar passar isso para o filho, mas reconheço. Né? Então, assim, não só te ouvindo, mas principalmente te ouvindo, acho que a gente, antes de mais nada, a gente precisa mudar para que a gente possa enxergar melhor essa mudança dessa geração que já está aí. Me chamou a atenção também, Daniel, né? Quando tu mostrou aquele slide das gerações, né? Desde a geração Baby Boomer, geração X e as demais, me parece que o intervalo de tempo entre as últimas gerações estreitou bastante, né, em relação ao que era antes. E Marcos, só para não perder isso, a gente sempre teve, entre aspas, conflitos de gerações nas nossas organizações. A questão é que as gerações estão muito diferentes, né, e o intervalo nesses últimos foi diminuindo. Então essa é a diferença maior, né? Tenho lidado nos últimos 2 anos e pouco, a nível de clínica também, com a questão da digitalização, né, dessa transformação. Recentemente, nós mesmos tivemos que fazer uma mudança, onde, por incrível que pareça, eu fui encontrar a solução numa turma de 22, o mais velho tem 25 anos, e a média é 22, 21 anos, né, com soluções. Eu estou falando na minha atividade privada, né, onde as pessoas de uma outra geração não conseguiam encontrar com o avanço da legislação. Mas o que eu queria só fazer uma pergunta, se me permite, eu sei que o tempo está adiantado, eu acho que dentro dessa transformação que tu traz, dentro do exemplo a nível de empresa, em algum momento tu vai lidar com tentativa e erro, né? Como é que tu enxerga o limite que uma equipe pode, ou que a empresa, que a organização pode tolerar o erro em detrimento do ganho com acerto? Deve haver um limite para isso também, né? Apenas uma curiosidade agora, como a tua fala. Essa pergunta é super importante e legal, assim, Marcos, porque eu responderia por um outro caminho. Assim, ó. Existem problemas simples, problemas complicados e problemas complexos, tá? Então, os problemas simples e complicados pode ter receita de bolo e a gente não precisa errar tanto. Então, por exemplo, agora vocês estão vendo que está tendo um monte de voo espacial tripulado, né, por essas companhias novas. Vocês acham que esse pessoal quer que tenha exploração para ver se vai dar certo, se eles conseguem voltar? Né? É um problema complicado levar o pessoal para o espaço e trazer, mas tem uma receita e tu tem que seguir vários protocolos. E o erro pode significar morte, ponto. A questão é, nos sistemas complexos, onde tu precisa resolver com muitas cabeças, por exemplo, a Covid, né, Dr. Marcos? Quando a gente se deparou com a Covid, em março, abril do ano passado, para mim isso foi um problema complexo. Nós não conhecíamos o vírus,
nós não sabíamos como proteger a nossa turma, a gente não sabia qual o procedimento que tinha que tomar, né? E isso foi acontecendo com a junção de várias pessoas e explorando coisas. No início não se usava máscara, a máscara só veio depois. A gente passou, e ali então é normal tu ter uma fase mais exploratória para saber, né? Porque tu não tinha uma receita de bolo e era uma coisa totalmente nova. Agora, eu sempre digo assim, tem um colega meu que fala muito, que é o Daniel Levy, que ele diz assim, problemas simples e complicados, gente, não é assim errar, né? No Vale do Silício o pessoal tem orgulho de falar que já quebrou 15 vezes uma empresa e tudo, né? Eu brinco, pô, se tu quebrou 15 vezes, tu tem um risco de quebrar mais 15, porque tu não entendeu ainda porque tu tá quebrando as empresas. Então, eu acho que tem uma linha tênue aqui no meio. O ponto mais importante, no meu ponto de vista, é que as nossas organizações, por essas estruturas mais hierárquicas, de comando e controle, um dos traços de cultura predominante é o medo do erro. A gente tem medo de errar, inclusive no simples e no complicado ali, né? A gente se reprime, deixa de ousar um pouco mais. Então, eu sou muito mais a favor da gente olhar para os traços de cultura da organização e ver como é que a gente deixa as pessoas, né, mais confortáveis para ousar. Porque esse medo do erro começou a levar as pessoas para um nível de, como é que eu vou dizer assim, não acomodação, mas de aceitação mais fácil das coisas. Não, tu pode ousar, tu pode tentar mudar, mas esse processo de transformação que a gente falou essa noite inteira, por que não ser um verdadeiro líder? Por que não me transformar de um gestor para líder, né? A empresa também tem que fazer os 50% dela, que é me dar condições de eu me sentir minimamente confortável de ousar um pouquinho mais. Então, a minha resposta nem 8 nem 80. Eu acho que para problemas complexos, tem que existir mais exploração. Não tem jeito, porque tu não tem a resposta. Agora, para fazer um bolo existe uma receita, né? E tu sabe que aquele bolo pode ser... agora eu quero fazer um bolo totalmente diferente. Tá, tudo bem. Mas eu tenho certeza que os caras que estão pagando não sei quantos milhões para ir para o espaço, eles não estão acreditando que alguém está fazendo tentativa e erro para ver se eles vão voltar, né, Dr. Marcos? E na medicina é muito parecido, né? Vocês, como médicos, ninguém gostaria de ser paciente de um médico que está fazendo exploração naquele momento, né? Pelo menos não no teu momento, né? Não sei se eu te respondi, Marcos, mas eu teria cuidado nem 8 nem 80 aqui, né? Essa foi só a minha leitura, assim, enquanto médico, né, de que toda a transformação ela também poderia cursar com tentativa e erro, né? Mas tá muito bem colocado ali. Eu acho que a sensibilidade, né, e a empatia da gente conseguir se colocar no lugar do outro e da organização, do momento dela, ela começa a nos dizer aonde tu pode ousar mais e tem que ir mais, e aonde tu não deveria estar perdendo muito tempo em exploração, porque aquilo é aquilo, né? Por isso, quando eu mostrei as estruturas ali, Marcos, a estrutura mais piramidal e a estrutura em redes, o que eu falei para vocês? Não é um ou outro, é E. Tem horas que talvez o comando e controle vai me trazer um resultado melhor do que as redes e os modelos colaborativos. Depende do que tu quer. Se eu quero maior capacidade de execução, maior capacidade de inovação. Então, assim, eu acho que essa sensibilidade nós temos que desenvolver como líderes, gestores, dentro das nossas organizações. Uma dica preciosa, tudo que eu mostrei para vocês hoje à noite, eu sempre disse, não é ou, é e, né? Eu nunca fiz exclusão do passado para valorizar o presente e o que vem, mas também não disse que o presente não é importante e que não precisa mudar o passado. Então é as duas coisas, a gente precisa honrar o que a gente recebeu, fazer as mudanças que tem que fazer, que é uma forma de honrar, e estar atento a esse futuro para poder acelerar aí algumas dessas mudanças, né? Essa é a minha visão, tá? Não tem certo ou errado, eu estou falando um pouco para vocês do que eu tenho como sensibilidade desses últimos anos de observar na prática, né? Outra coisa que eu vejo que o pessoal se perde muito, Dr. Marcos, às vezes é a rigidez na tua experiência anterior, né? Lembra aquela que eu mostrei? Nós olhamos o mundo pela perspectiva do que nós somos e vivenciamos,
né? Então essa rigidez às vezes me bloqueia de tentar explorar o novo. Isso a gente tem que tomar cuidado. Todos os dias, eu posso afirmar para vocês, todos os dias, cada um de nós aqui se depara com situações novas e que poderia explorar um contexto novo. Mas a gente, não vou usar o Waze, eu vou sempre pelo mesmo caminho para a empresa, eu não vou explorar outro caminho. A gente tem um piloto automático, isso se chama enlace reflexivo, isso não é hora para explicar isso, tá? Mas a gente tem um processo mental cognitivo que a gente tende a repetir os comportamentos quando a gente observa uma situação nova com as crenças antigas. E quando eu consigo quebrar justamente quando eu observo uma situação nova e não deixo minhas crenças antigas já me levar para o caminho de observar como eu sempre observei, né? Isso é mais complicado, mas está aqui dentro da nossa cabecinha, viu? Mas tu falou uma questão ali que ficou claro para mim, a questão da vulnerabilidade. Mas isso é difícil, né, Daniel? Sim. A gente se tornar vulnerável no bom sentido, para que a gente esteja aberto a esse upgrade, né? Mas essa vulnerabilidade de cada um não é fácil. Mas ela acelera, viu, Marcos? Ela acelera e muito o teu processo de mudança, tá? Quem consegue se tornar vulnerável mais rápido e começa a desencanar que tem que ter resposta para tudo, tem que saber tudo, consegue se conectar mais rapidamente e surfar essa onda mais rapidamente, né? No bom sentido. Eu não sou surfista, mas acho que valeu essa. Deixa eu passar para os outros ali. Parabéns, Daniel. Uma aula para a gente aí. Vida longa para o Unitea. Tá. Obrigado. Gente, nós estamos no horário. Eu quero até respeitar o horário, até porque eu sei que alguns de vocês têm outros compromissos, né? Então, assim, vou deixar a Raquel encerrar aí, tem 2 minutinhos, se despedir. E, da minha parte, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo que vocês significam e representam para o Unitea, né? Para essa instituição. Nunca nos esqueçam, andem junto conosco, né? A gente precisa muito do apoio de vocês, né? Às vezes o apoio não é nem aparecer, não é nem fazer o que vocês estão fazendo aqui. Esses 42 mil reais, eles são anônimos, né? Que a gente arrecadou, mas eles estão todos endereçados. Cada R$1 desses 42 mil está endereçado para aqueles programas e vai ajudar uma daquelas 188 famílias de alguma forma, né? Então, acho que é essa consciência que vocês também têm que ter. Vocês fazem parte, sim, e são o Unitea a partir dessa colaboração anônima, dessa doação espontânea aí. Deixa tu fechar aí, né? Vou agradecer, então, a todo mundo que nos ajudou e convidá-los, né, a nos acompanhar aí pelas redes sociais, quem quiser conhecer um pouco melhor o trabalho do Instituto Unitea. E é muito importante esse momento hoje, porque a maioria das pessoas que está hoje nessa live não está diretamente conectada com o autismo. Mas eu tenho certeza de que a partir de agora os radares estarão mais ligados. E quando a gente começa a identificar e a fazer a empatia por uma causa ou pela limitação de algum semelhante, isso são sementes sendo plantadas para um processo de inclusão e de mudança cultural. Então, é muito importante hoje nós termos aqui executivos, empresários e pessoas que não estão diretamente, né, conectadas ou vivenciando a situação do autismo, mas que são pessoas que hoje já vão ter um olhar mais atento para essas situações. Então, muito obrigada em nome do Unitea, em nome da Sofia e de todas as Sofias, como eu digo, que existem, que a gente sabe que esse número é cada vez maior. A gente já tem pesquisa, inclusive, né, Dr. Marcos, aproveitando aqui, no Japão, que já fala em 1 para cada 32 crianças nascidas. Então, tem alguma coisa acontecendo. E eu acho que é muito importante a gente atentar para isso. Muito bom. Gente, muito bom. Obrigado aí de coração, gratidão. Bom descanso a todos. A live vai ficar gravada e depois no nosso grupo a gente vai disponibilizar e aí vocês podem compartilhar depois, né, com quem vocês acharem importante. Beijo, abração. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.